Eu pedi então ao Tiago Bartolomeu Costa. Obrigado. Não deixe. O Tiago Bartolomeu Costa é jornalista, crítico do Jornal Público, um grande especialista na área não só do teatro, mas das artes performativas, que nesta área dos mais atentos, diria a título pessoal, e que tem não só na sua função no jornal, mas também na sua função própria enquanto cidadão, promovido algumas iniciativas de debate e de reflexão, que são sempre em torno da área das artes, das políticas culturais e tudo o que diz respeito à cultura. Foi fundador e dirigiu uma revista muito importante, que infelizmente já teve uma nova obscena, a revista de artes performativas, entre 2007 e 2011, e que foi uma revista essencial uma certa definição, ou pelo menos a produção de discursos sobre as artes performativas contemporâneas. Bom, feita esta apresentação, enfim, eu diria até mais pessoal, pelo conhecimento e a consideração que tenho pelo trabalho que o Tiago tem vindo a desenvolver, passaria então a palavra ao Tiago Bartolomeu Costa, agradecendo também a participação e a comunicação que o Tiago nos trará, pelo título A Cultura Precisa da Política, o contrário fica por definir, e agradecendo também antecipadamente, isto é para o estar a vir amanhã, o facto de amanhã ser o moderador do painel de tarde que junta artistas e programadores. Muito obrigado, Tiago. Bom, obrigado. Não sei se devo agradecer pela criação de expectativas numa coisa que eu não sei se vou conseguir cumprir. Mas obrigado pelo convite e obrigado ao Tânia Mas por acolher este colóquio e ao Franco-Português por o receber aqui. Eu gostava de falar, sobretudo, acerca da difícil relação que o setor cultural tem com a política, confundindo muitas vezes a ideia de política com a ideia de Estado e tomando uma coisa pela outra. Há uma semana e meia, eu organizei no Teatro Municipal São Luís um encontro que se propunha a fazer uma análise crítica ao orçamento do Estado para a cultura para o próximo ano, e o levantamento que foi feito apontava para uma realidade para a qual nós não estamos minimamente preparados. A questão está em saber se não estamos preparados ou se não nos preparamos para essa realidade. Das notas que foram sendo feitas para esse encontro, que eu gostava de recuperar, até para poderem perceber, para podermos perceber o que é que nos espera, gostava de lembrar que a folha e meia que é dedicada nas grandes opções do plano para a Secretaria de Estado da Cultura sintetizam, no fundo, opções no domínio cultural que carecem de um pensamento sobretudo estratégico e que evitam apontar caminhos de estabilização das relações do Estado com a criação artística, ou seja, não do Poder Executivo, não do Governo, deste Governo, mas do Estado enquanto entidade coletiva. Pelo contrário, quase que se limitam a enunciar vias de escape que permitam que a gestão e o financiamento da criação artística e da atividade cultural se afaste da órbita das missões do Estado, ou pelo menos da esfera da ação da Secretaria de Estado da Cultura. E os exemplos são vários. A ideia de formação de públicos é acantonada no desenvolvimento dos planos nacionais de cinema e de música, cujas verbas estão atribuídas estariam atribuídas ao Ministério da Educação, mas cujo plano de ação seria da responsabilidade da Secretaria de Estado. A internacionalização deverá passar pelo envolvimento do AICEP e do Ministério dos Negócios Estrangeiros
o que não tem propriamente resultado em programas estáveis nos últimos anos e, na verdade, é, no fundo, uma aceleração de um programa de integração de políticas que existiam no Instituto Camões, na Direção-Geral das Artes, numa altura em que as próprias embaixadas estão a ser transformadas em plataformas de dinamização económica e não tanto, como foi prática ao longo de várias décadas, numa espécie de porta de entrada para a realidade nacional nas suas mais diferentes vertentes. A Lei do Cinema, que entretanto deverá entrar agora até à próxima semana, que está agora em fase de regulamentação e deverá começar a ser aplicada a partir da próxima semana, com efeitos que se esperam visíveis já a partir dos primeiros meses de 2013, é na verdade financiada com taxas aplicadas aos operadores do audiovisual, portanto não são verbas que saem diretamente do orçamento da Secretaria de Estado. O Registro Nacional de Profissionais do Espetáculo apenas assumirá importância quando servir de base para uma ação concreta do Ministério do Emprego e da Segurança Social. A ideia de rever a lei do mecenato, reivindicada há anos pelas estruturas, continua a ficar-se por um esboço vago de intenções, mas tem como objetivo o incremento do financiamento privado das artes, ao mesmo tempo que são as próprias finanças a contrariar as intenções da Secretaria de Estado por, de algum modo, fiscalizarem de modo excessivo qualquer contributo que qualquer cidadão possa dar, que é sempre objeto de suspeita ao fazer esses contributos e de verificações sucessivas por ter decidido dedicar parte dos seus rendimentos ou doação das suas fortunas para a ação cultural. Verifica-se depois o desejo de alienar a gestão do património com recurso a concessões, não acautelando aquilo que são responsabilidades nacionais daquilo que são iniciativas privadas. E, finalmente, o balcão Mais Cultura, que no fundo não é senão uma derivação de algo que existiu há muitos anos, quando ainda o país era rico, ou acreditava que era rico em dinheiro, as coisas chamadas fontes culturais, que tentavam ajudar os agentes na preparação das candidaturas para os financiamentos europeus e, que entretanto falhou, e este balcão Mais Cultura não é senão uma cópia de um modelo que também falhou em França e na Bélgica, que o Brasil tentou constituir quando foi convidado da Europália e foi convidado, portanto, da Europália na Bélgica, e convidado de França, como em 2010, balcões esses que hoje já não têm aplicabilidade, mas são balcões que em Portugal tentam, para além de apontar para um domínio largo e indefinível das indústrias criativas, parecem colocar a tónica no cofinanciamento dos projetos através da sua empresarialização, orientando-se para novos projetos e para a sua relação com o mercado, sem que o mercado não esteja definido, nem esses novos projetos sejam clarificados, e não cobrindo, portanto, aquilo que são as necessidades do tecido real da criação artística, que de todo está preparada para o salto da empresarialização que aqui se intura. No entanto, algumas destas medidas são francamente positivas, porque vão provocar mudanças e vão provocar alterações nos nossos comportamentos, nos nossos hábitos, nas nossas expectativas e na nossa própria relação, não apenas com o Estado, não apenas com o Governo, mas sobretudo com os públicos, aos quais os agentes culturais se devem maioritariamente dirigir. Contudo, outras limitam-se a repetir argumentos há muito utilizados para irem justificando as reduções sucessivas do orçamento, sem que alguma vez tenha demonstrado a sua eficiência e sem acautelarem, por exemplo, que grande parte do orçamento que o Estado dedica ao setor cultural não está, na verdade, na Secretaria de Estado da Cultura, mas está espalhado pelos vários ministérios em programas diversos que envolvem, de facto, educação, autarquias, internacionalização, fiscalização, assuntos económicos e, portanto, não há noção do valor real que o Estado investe ou gasta, conforme a nossa ideologia, no setor cultural. E, portanto, o que falta, na verdade, não será tanto um orçamento maior, não serão tanto palavras de conforto, nem palavras que nos
garantam que tudo vai desaparecer no próximo ano, mas sobretudo a assunção política de que num contexto de emergência económica a Secretaria de Estado da Cultura se propõe fazer, e como é que se propõe repartir os meios exíguos que existem, em nome de quê e qual é que se espera que seja a situação ao fim de 2013. Ou seja, como é que nós vamos trabalhar para o futuro e não para janeiro. A questão está em saber que Estado é que nós queremos quando nós desistimos há muito tempo de nos considerar a nós mesmos como parte do Estado, quando nós passámos a acreditar que era da responsabilidade de quem tinha o poder executivo de responder a todas as questões. A questão é que quando nós solicitamos as respostas às tutelas, esquecemos que as tutelas não estão preparadas para tomarem as opções que cabem apenas e só aos artistas. Ou seja, nós gostamos de um Estado que não tenha gosto, mas também gostamos de um Estado que nos diga quais é que são os projetos que vão ser apoiados. Gostamos de um Estado gostamos que o Estado se retire das estruturas, se retire dos equipamentos, seja apenas vigilante, mas gostamos que o Estado determine quais é que são as prioridades. E, portanto, nós não sabemos exatamente, e essa é a razão pela qual, ao longo dos anos, e esta não é uma questão circunstancial, não tem nada a ver com a crise, é uma questão que está há muito presente na nossa sociedade, tem sido isso que tem legitimado o desinvestimento no setor, porque é o próprio setor que não se sabe comportar à altura das suas responsabilidades. Ora, isto poderá parecer um tanto ou quanto radical quando as pessoas de facto trabalham com pouquíssimo dinheiro, mas a verdade é que continuam a não existir números concretos de profissionais, continuam a não existir planos de intervenção que sejam efetivamente transversais e que sejam atentos às responsabilidades fiscais, às responsabilidades económicas. Continuam a não existir pedidos de alteração de comportamentos da parte das instituições para a abertura de concursos públicos para a gestão de equipamentos municipais. Continua a não existir a exigência às autarquias, por exemplo, da criação que aliás está previsto na nova lei do ordenamento do território, a criação de planos de cultura que possam ajudar a... Eu não queria utilizar o termo descentralizar, porque isso implica assumir o centro de alguém, mas a pelo menos organizar os recursos que existem. E vai ser essa a única solução possível. A solução não vai passar por um aumento de verbas, a solução vai passar por uma gestão acordada dos recursos que já existem. E, portanto, ao Estado caberá cada vez mais um papel de incentivo, de ajuda e um papel de vigilância mais do que um papel de execução. A questão é que nós não estamos preparados para isso. Nós não estamos preparados, efetivamente, para um Estado que saia do poder de decisão. Nós não estamos preparados para que o Estado se comporte como pessoa de bem e, muito menos, o Estado está preparado para agir em conformidade com as suas responsabilidades. Portanto, a discussão que está em cima da mesa neste momento não é tanto como é que nós vamos conseguir sobreviver com o orçamento que temos, mas mais que Estado é que queremos, que país é que estamos a formar, não a partir de janeiro, mas sobretudo no fim de 2013, que já de si é um calendário bastante apertado e já completamente a fazer parte do passado, porque, como sabem, os planos que estão a ser discutidos na Comissão Europeia falam já de um horizonte muito mais alargado, que vai até 2020, pelo menos, e não é possível sequer nós, aqui em Portugal, pensarmos nesse calendário. E, portanto, as coisas mudaram, os modelos mudaram, não há mais dinheiro, mas nós continuamos a querer ter o melhor dos dois mundos. Ao mesmo tempo, exigimos ao Estado políticas de incentivo e leis de facilitação da aproximação no terreno e queremos que o Estado saia queremos que o Estado saia da nossa relação com o público. Só que os projetos que o Estado apoia através da Secretaria de Estado da Cultura, se eles estão relacionados com uma ideia de cultura e com uma ideia de serviço público, como é que o Estado entende proteger todos aqueles que caberão fora desse âmbito? Como é que nós queremos que o Estado se comporte com todos os projetos que não pertencem à sua esfera de ação?
O que é que nós fazemos relativamente aos projetos que não são cabimentados orçamentalmente pela Direção-Geral das Artes? O que é que nós fazemos aos museus depois de eles serem transferidos para as autarquias e acompanhadas ou não de envelopes financeiros? E como é que nós vamos passar a definir o que é uma arte local e o que é uma arte nacional? O que são os valores de referência e o que são os modelos que nós queremos que sejam perpétuos e que sirvam para uma consciência básica daquilo que é uma ideia de cultura nacional e aquilo que nós queremos que sejam espaços de laboratório, de experimentação, que não estão dependentes de uma noção de perpétuo e, sobretudo, vivem muito ancorados numa ideia de efemeridade. Dou-vos um exemplo. O Estado, até há muito pouco tempo, quando ainda tinha empresas públicas ou empresas com capitais públicos, justificava a desorçamentação dos museus ou dos teatros nacionais, por exemplo, solicitando a essas mesmas empresas que entrassem com capital. Ora, se fosse levado à letra esse investimento privado, dir-se-ia, aquilo que deveria acontecer não era que, num plano ideal, não era que os teatros nacionais ou os museus nacionais encomendassem obras a artistas que já por si são apoiados pelos programas de concursos, mas antes deveriam apoiar precisamente todos aqueles que não cabem dentro dessas linhas de apoio, e não estou obviamente a falar, na verdade não estou a falar de uma coisa que não existe, que é por exemplo no caso do teatro comercial, uma coisa que não existe cá, mas estou a falar de objetos de caráter mais laboratorial, mais experimental, e que portanto precisariam de uma maior proteção das grandes instituições como os teatros nacionais. Só que o que acontece, na verdade o que aconteceu até ao momento em que por exemplo, os teatros e os museus tinham apoios mecenáticos, era que continuavam a apoiar exatamente as mesmas estruturas que já de si eram apoiadas nos concursos. Portanto, que papel é que nós queremos que o Estado represente através destas instituições que também são uma espécie de braço armado do gosto, que também são uma espécie de de criação de estéticas dominantes para uma política de Estado, e como é que nós entendemos que o comportamento do Estado relativamente às estruturas, aos projetos e aos artistas sem rede possa funcionar numa lógica de criação de acessibilidade dos meios e dos recursos. Há três áreas que me parecem importantes, onde o Estado deveria ser atento e que, se soubesse de algum modo, se o próprio setor soubesse de algum modo explicar onde é que ele é importante, talvez as receitas, talvez as despesas pudessem ter uma outra, pudessem ser lidas, para utilizar uma expressão do novo secretário de Estado, ser lidas através de um outro paradigma. A primeira tem a ver precisamente com a internacionalização. Ora, não existe uma política de internacionalização em Portugal, nunca houve. Houve uma política de eventos que levou coisas lá fora, mas que nunca, na verdade, trouxe nada cá dentro, nunca se permitiu que as próprias estruturas, por exemplo, aquelas que eu conheço melhor no teatro e na dança, e não estou só a falar das companhias, estou a falar dos teatros, dos equipamentos, pudessem ter folga orçamental para trabalharem precisamente a questão da internacionalização, através da criação de sites em língua estrangeira, de tradução dos programas, de convite para os programadores cá virem, de ter um trabalho no terreno, e, portanto, continua a entender-se por uma política de internacionalização levar os artistas até lá fora, que é, no fundo, vender os artistas, o que é, no fundo, dizer este artista vale mais do que outro, e achar que, ambiguidade na qual os artistas aparentemente vivem muito bem, que é, eu não represento o Estado, mas sou pago pelo Estado para me apresentar lá fora, logo sou ou não sou artista nacional, e, portanto,
a política de internacionalização do Estado tem sido uma política absolutamente nominal e não estratégica e muito menos atenta àquilo que são novos mercados, estratégias de desenvolvimento, financiamento de redes e capacidade de trabalhar, para utilizar outro jargão agora na moda, a curto, médio e longo prazo. Ora, a criação de alternativas de financiamento para a internacionalização permitiria ao Estado, no fundo, colocar-se ou recolocar-se em áreas onde os privados não veem mercado. E a internacionalização é um desses objetivos, mesmo que existam empresas portuguesas a trabalhar em territórios emergentes ou outros mais sólidos. Sobretudo considerando que a nova estratégia do Ministério dos Negócios Estrangeiros, como eu dizia há pouco, considera que as embaixadas devem servir de plataforma de dinamização económica. E, contudo, nós assistimos de forma um tanto passiva a embaixadas de empresários que vão visitar diferentes países sem que alguma vez sejam levados agentes culturais, diretores de museus ou exista um programa cultural acoplado, mas não seja, já para não dizer integrado, mas acoplado a essa visita entre o turismo e o empresariado. Seria importante, portanto, que a própria Secretaria de Estado encontrasse mecanismos que agilizassem ou que permitissem a agilização dos apoios à internacionalização, ao mesmo tempo que desenvolvia uma política efetiva de oferta e procura que fosse ao encontro daquelas que são as expectativas dos agentes culturais e aquele que é, no fundo, o maior problema para a internacionalização, que é o desconhecimento da diversidade cultural portuguesa por parte dos agentes estrangeiros. Ainda que com as devidas distâncias, modelos de internacionalização como aqueles que são protagonizados por países como a França e a Inglaterra, que nós podemos questionar e podemos dizer que são obsoletos ou que, por outro lado, mais não fazem do que perpetuar uma marca desse mesmo país, são, contudo, modelos que ainda funcionam e que estão mais próximos de modelos muito mais radicais, como aqueles que estão a ser protagonizados pelos países do norte da Europa ou pela Suíça, por exemplo. Porque são programas, porque estes da França e da Inglaterra são programas que mereciam ser vistos com mais atenção, porque vão ao encontro dos objetivos principais deste governo em particular, no que respeita a uma política financeira e económica que junta os artistas, o Estado e o investimento privado. E é uma política financeira e económica que assenta num princípio de responsabilidade, ou seja, na ideia de que, como eu dizia no início, a reconfiguração da ideia de Estado, de que somos todos nós, permite que chamar a atenção da falha do poder executivo para o cumprimento das suas obrigações, mas ao mesmo tempo perguntar às próprias empresas, perguntar ao tecido empresarial, perguntar aos grandes investidores onde é que está a sua capacidade de autonomização relativamente ao financiamento, de modo a que possam fazer articular políticas estratégicas, financeiras e económicas que garantam um plano sustentado, que não dependa, no fundo, do próprio Estado para acontecer e que tem levado, inevitavelmente, quando o Estado sai de uma determinada fundação, de um determinado museu, de um determinado teatro, aos próprios privados a saírem também desses equipamentos. E, portanto, se os artistas conseguissem provar ao Estado que o apoio, um apoio numa plataforma mais alargada, levaria a uma solidificação do terreno aqui, no território onde nós vivemos, eventualmente o Estado poderia concentrar esforços financeiros numa estratégia de internacionalização que, no fundo, acaba por ser aquilo que sustenta a maior parte do tecido cultural, que já deixou de ser apenas cultural, passou a ser um tecido cultural e económico da maior parte dos países europeus, onde já são hoje as redes que sustentam os artistas, que por sua vez são vistos como valores económicos seguros para o desenvolvimento até de uma ideia de identidade cultural. Um outro aspecto tem a ver com a ideia de serviço público.
e com a ideia da cultura enquanto serviço público, que tem, a meu ver, pode ter diferentes interpretações, mas que, no fundo, é a razão pela qual nós continuamos a acreditar que aquilo que fica do tempo que vai passando será a cultura. Ora, o Estado vive a diferentes velocidades, e ainda que isso possa ser compreendido pelos diversos setores, aquilo que o Estado defende, na verdade, nas suas grandes opções do plano, é uma política geral para as artes, mas que não acautela ou emula modelos, pelo menos formais, de organização de uma área para a outra. Por exemplo, as conquistas efetuadas no setor do cinema, em diálogo direto entre esse mesmo setor e a Secretaria de Estado, ao arrepio de todas aquelas que têm sido as reivindicações das outras áreas, razão pela qual tem permitido que todas as áreas estejam agregadas na mesma direção-geral, com exceção do cinema. E volto a lembrar que o orçamento do Instituto de Cinema e Audiovisual não vem do orçamento do Estado. A Secretaria, portanto, aquilo que tem acontecido é que há uma área do setor cultural que se comporta como uma área absolutamente privilegiada pela sua capacidade mediática, de mobilização e, eventualmente, de verbas avultadas, que não dão um passo em frente na discussão do que é a ideia de serviço público. Ora, se a Secretaria de Estado, por exemplo, tivesse força, coisa que não tem só a ver com ela ter passado do Ministério para a Secretaria de Estado, não tem a ver com as pessoas, tem a ver com ser uma área que tutela, na verdade, demasiados interesses, demasiadas estéticas, demasiados poderes e, sobretudo, muita impreparação. A Secretaria de Estado tem levado o processo por exemplo, no caso do cinema, tem levado a uma aceleração das leis que desequilibra, no fundo, os interesses do Estado relativamente ao financiamento e a uma política geral para as artes. Ora, este diálogo direto entre o cinema e a Secretaria de Estado da Cultura, no fundo, aquilo que está a fazer é equilibrar os interesses, considerando o impacto e a visibilidade do setor a nível internacional, justificando-se assim e alimentando também um tratamento privilegiado. Mas seria necessário, provavelmente, que o Estado acautelasse o modo como gera as expectativas das diferentes áreas, sob pena de se colocar numa posição de benfeitor por pressão de um setor relativamente a outro. Ao mesmo tempo, e numa área tão sensível como a do cinema, o Estado e o setor são omissos na reclamação de uma presença no debate sobre áreas menos imediatas, como sejam o arquivismo, por exemplo, e nomeadamente a importância estratégica da Cinemateca e a sua importância como museu de cinema e, portanto, a sua presença nacional, condicionando-a a um orçamento que não permite o início de uma definição, de uma estratégia de alargamento a todo o território nacional, como se entende por Museu Nacional de Cinema, e depois a discussão da ideia de serviço público de rádio e televisão, considerando, curiosamente, que a RTP tem tido um papel absolutamente fundamental na produção de cinema português dos últimos anos, ou seja, é também o Instituto de Cinema que tem em muito contribuído com a existência de uma RTP pública. Ora, desde que mudou a orgânica do Estado relativamente à cultura e a Secretaria de Estado passou a estar anexa à Presidência do Conselho de Ministros, passou a estar ao lado, e é isso que vem identificado este ano no orçamento para 2013, passou a estar ao lado da RTP, geridas pelo mesmo Ministro. Contudo, desconhece-se quais é que são as opções da Secretaria de Estado, ou sequer qual é que é a ideia que a Secretaria de Estado tem para a própria RTP. Como, aliás, desconhecem quais é que são as ideias que a Secretaria de Estado tem para teatros que são tutelados por outros ministérios, quais é que são as ideias que a Secretaria de Estado tem para o plano de edições da Fundação para a Ciência e Tecnologia, quais é que são as ideias que a Secretaria de Estado tem para os programas de desenvolvimento e investigação dos centros de estudo que existem nas diferentes universidades, quais é que são as ideias que a Secretaria de Estado tem, por exemplo, para o comportamento das autarquias relativamente aos planos, às cartas municipais de cultura, e quais é que são as ideias que a Secretaria de Estado tem relativamente, por exemplo, ao modo como nas embaixadas
as empresas estrangeiras podem solicitar informações para diálogo estreito com o setor cultural. Mas no caso da RTP, portanto, avançando-se na ideia de que ela deva ser privatizada, portanto, como disse, não foram verificados nem são conhecidos, nem pareceres, nem planos, nem qualquer espécie de articulação de uma ação cultural a nível nacional com a própria colaboração do setor e a definição de uma ideia de serviço público que integre, de facto, todas as áreas e que se trabalhe, espera-se, a partir de uma ideia de cultura nacional. Ora, nós não deveríamos ficar assustados com a ideia de cultura nacional, sobretudo porque já se percebeu que a Europa não vai caminhar para o federalismo, portanto, a ideia de Estados-nação não vai funcionar. Os Estados estão cada vez mais a trabalhar numa lógica proteccionista, conservadora e mesmo nacionalista, num setor que não é e não quer ser gerido senão por si mesmo. Portanto, isto era com outro aspecto, que é, repare-se como, das várias áreas onde a Comissão Europeia tem poder interventivo, a cultura não é uma delas, porque é deixada ao critério de cada um dos Estados de definir a sua própria política cultural. Não acautelando com isso aquilo que está inscrito nas diversas Constituições, que é o acesso e a fruição, que são duas questões diferentes, mas de qualquer forma, o acesso e a fruição dos cidadãos aos bens culturais. E, portanto, é tudo deixado um bocadinho na mão dos próprios Estados, que podem ou não seguir diretivas e que podem ou não comportar-se mais ou menos de acordo com aquilo que são essas mesmas diretivas e, portanto, impedindo a própria ideia de uma coesão transnacional e interterritorial. Ora, o que é que isto tem a ver com a ideia de serviço público de televisão? É que tem sido através de modelos como, por um lado, o modelo positivo, o da BBC, ou, por outro lado, um modelo mais negativo, como será o da televisão italiana, que têm sido desenvolvidas as verdadeiras políticas culturais para os Estados, que depois permitem uma articulação direta com os planos de educação e com os planos de dinamização cultural, que depois têm diferentes formas de funcionar conforme os recursos estéticos, artísticos e financeiros. E, portanto, tem sido através desta ideia de serviço público ou das televisões enquanto símbolo máximo de uma ideia de serviço público que é possível discutir aquilo que são ideias de uma cultura para um país. Acontece que em Portugal nós vivemos numa situação um bocadinho paradoxal, que é termos regiões autónomas que não são autónomas em várias áreas, mas são autónomas, por exemplo, no setor cultural, que é uma coisa que nós não nos preocupamos aqui no continente, mas é uma coisa com a qual nós não nos preocupamos aqui em Lisboa, porque também não olhamos muito para aquilo que se passa lá fora. Mas é a própria ideia de coesão do território, a própria ideia de coesão nacional, que é posta em causa a partir do momento em que nós excluímos de uma política nacional para as artes as regiões autónomas, deixando-as à solta, ao abrigo de um maior ou menor investimento, de uma maior ou menor capacidade, de um maior ou menor reconhecimento do potencial dos artistas que lá vivem e, sobretudo, dos interesses dos próprios públicos que ali possam estar. Ora, esta exclusão, no fundo, daquilo que está a fazer, impede o estabelecimento das relações privilegiadas entre as diferentes regiões, portanto, entre as regiões autónomas e aquilo que são as diferentes regiões que constituem o continente, desaproveitando assim o investimento que o próprio Estado Central, que é só faz nas estruturas nacionais. E, em consequência, o reconhecimento por parte do Estado Central no território do trabalho que é desenvolvido
pelas estruturas dessas regiões autónomas, afastando-se assim, como eu dizia, do princípio de coesão nacional e da própria ideia de um plano nacional para a cultura. Portanto, a questão que nós temos que nos colocar, enquanto cidadãos, e quando queremos que o Estado se defina relativamente ao setor, é como é que vê o Estado Central, no fundo, o seu papel no garante do acesso à cultura, que é protegido constitucionalmente por parte de cidadãos, que não são só outras regiões autónomas, mas por parte dos cidadãos, considerando para mais que algumas das estruturas regionais poderiam beneficiar de parcerias de outras estruturas que acontecem aqui no continente e vice-versa. Ora, eu utilizo o exemplo da Constituição porque, como ontem precisamente lembrava, em conversa que nós tínhamos tido, o Carlos, na nossa Constituição está escrito o Estado e o povo. Portanto, são duas noções que se opõem quando deveriam dialogar, em comparação, por exemplo, com a Constituição americana, que diz nós, o povo. Portanto, nós, desde o princípio, que consideramos que o Estado é uma coisa, são eles, e nós somos outra, que deveriam, às quais o Estado deve prestar contas. Ora, aquilo que se está a passar neste momento é que o Estado aparentemente não tem dinheiro. E os artistas querem esse dinheiro. Eventualmente para conseguirem produzir arte que possa chegar a um público que também não tem dinheiro para pagar esse acesso. Portanto, assim sendo, e sei que esse vai ser o tema da comunicação amanhã da Helena Garrido, quem é que vai pagar isto? Ou seja, nós estamos a fazer arte para quem? Estamos a construir um futuro, estamos a criar um quadro de referências para quem? Nós passamos o tempo a exigir verbas, mas não exigimos responsabilidade. Nós passamos o tempo a ver passar os ministros e os secretários de Estado, os diretores-gerais e os presidentes das comissões de coordenação regional, mas nunca solicitamos responsabilidades. Há um período de nojo cada vez mais curto e rapidamente quem esteve em funções executivas rapidamente vem opinar sobre o que é que se deve fazer e como é que se devem comportar aqueles que hoje estão no poder. Ora, nós atribuímos constantemente a responsabilidade à tutela. Só que a responsabilidade não é apenas da tutela. É dos agentes culturais, é dos altos funcionários da cultura que durante anos estiveram nessas organizações, que nomearam pessoas, que criaram programas, que definiram regras, que estabeleceram comportamentos, que, no fundo, proporcionaram quadros que, no limite, são quadros morais, já que não funcionam nem do ponto de vista ideológico, nem do ponto de vista financeiro, mas que são quadros morais que mexem nas estruturas e no funcionamento das próprias, e no funcionamento cotidiano dessas estruturas. Agora que não há dinheiro, é tudo um grande problema. O mecenato está a ser revisto, mas está a ser revisto sem que tenham sido acauteladas, por exemplo, as leis do endividamento público, que faz com que, por exemplo, se o Teatro Nacional, se o Centro Cultural de Belém solicitar ou programar, por exemplo, a Orquestra do São Carlos no grande auditório, aquilo que o São Carlos pode fazer é cabimentar uma verba sem lhe atribuir um valor, mas dizer isto custa X, e portanto emprestar a sua orquestra à programação do CCB. E no fundo a despesa não ocorre do ponto de vista formal, ocorre apenas do ponto de vista informal, mas é impedida pela própria lei do endividamento público, pela própria lei do endividamento das instituições, que impede, que estabelece limites, que estabelece tetos para esse endividamento. E, portanto, se, por exemplo, o São Carlos emprestar a orquestra ao CCB, aquele que é o contributo do Estado relativamente ao São Carlos e relativamente ao CCB é imediatamente ultrapassado e imediatamente os seus responsáveis são acusados de gestão danosa. Ou seja, o que está a acontecer neste momento é que o próprio Estado criou problemas que impedem uma gestão eficaz dos seus próprios recursos.
Acontece isto na lei de quadros dos financiamentos, portanto, no endividamento das estruturas tuteladas pela Secretaria de Estado. Acontece isso com a lei dos compromissos municipais, que impede que as próprias autarquias se comprometam com mais investimento por parte das suas variações de cultura com os artistas, numa altura em que se pretende que os museus passem para a responsabilidade das autarquias e numa altura em que se espera que com estes acordos tripartidos, as autarquias se responsabilizem pelo financiamento efetivo dos artistas, sem perguntar duas coisas. A primeira é se os artistas querem sair de Lisboa, onde estão concentrados 75% dos apoios, e a segunda é se as autarquias o podem fazer, de facto. Não sei se a Secretaria de Estado perguntou à Direção da Cultura da Câmara de Lisboa se está disposta a fazer acordos com todas as estruturas que estão assentes em Lisboa. Se a Câmara de Lisboa está interessada em dizer ao Teatro Aberto, ao Teatro da Garagem, ao Teatro Meridional, à Companhia Teatral do Chiado, que estão todas em espaços municipais, que as verbas que eventualmente se gastariam na manutenção desses teatros passam a ser a contribuição das autarquias para o orçamento dessas companhias, logo diminuindo a responsabilidade, logo no plano formal, diminuindo a responsabilidade do próprio Estado relativamente a esses teatros. Portanto, aquilo que o Estado está a fazer, muito por incúria dos próprios agentes culturais que não acautelaram durante anos aquilo que eram as suas verdadeiras condições de trabalho, preocupando-se apenas com o garante que existiam verbas para o próximo projeto, não acautelando que as coisas tinham que ser pensadas cada vez mais, não exatamente numa lógica empresarial, mas numa lógica que não tivesse medo da ideia ou do conceito de sustentabilidade económica, não perguntando a ninguém, fizeram uma política de cima para baixo que vai, no fundo, fazer uma espécie de apocalipse que será com certos projetos desejável, vai matar outros projetos que estariam para começar, vai manter alguns projetos que, de qualquer forma, se manterão sempre, mas não vai resolver o essencial, que é, no fundo, perguntar que tipo de relação é que o Estado quer ter com as autarquias, quer ter com as fundações, quer ter com os agentes que, no fundo, são agentes que sempre se entenderam como agentes privados, mas que, na verdade, são, porque o Estado assim decidiu há muito tempo, são os braços armados do Estado, no sentido mais nobre do termo, na execução de políticas públicas e na execução de uma cultura nacional onde o Estado tem uma participação. Teria sido importante que os artistas, que os agentes culturais, que demoraram imenso tempo a perceber que aquilo que estava a acontecer noutros países, que era uma profissionalização não das práticas, mas do discurso, não das estéticas, mas dos modos de intervenção, não apenas da eficácia dos objetos artísticos, mas da eficácia dos modos de comunicação desses mesmos objetos artísticos, à semelhança daquilo que foi acontecendo noutros países, que essa profissionalização que agora o Estado está a exigir e que vem inscrita no plano para o próximo ano, tivesse já sido feita pelo próprio setor. Ou seja, que o próprio setor pudesse, a partir do momento em que as coisas estão inscritas no orçamento, viesse dizer: os números são estes. Existem tantos profissionais, existem tantas pessoas preparadas para entrar, existem tantos excedentes que podem ser deslocados para outras áreas. Existem áreas que carecem de uma formação mais adequada, mais atenta, mais responsável. Existem áreas que são completamente dependentes e outras que são completamente independentes. Portanto, esse trabalho nunca foi feito e o Estado vai fazê-lo agora, a mal ou bem, dos próprios artistas. E vai
entrar em áreas para as quais os artistas não estão, os agentes culturais não estão preparados, e que tem a ver com direitos de autor, que tem a ver com IVA, que tem a ver com fiscalidade, que tem a ver com segurança social, que tem a ver com proteção nas reformas, que tem a ver com, no fundo, não com um estatuto de intermitência, mas com uma condição de cidadão, que é outra coisa completamente diferente. E, portanto, como os próprios agentes culturais não conseguiram provar aos outros cidadãos que tinham que ser eles a reclamar os mesmos direitos para todos, o que vai acontecer agora é que, em nome de uma moralização por culpa de uma incapacidade de explicar que uma política cultural não é uma política despesista, mas antes uma política de incentivo, o que vai acontecer é que os próprios agentes culturais vão sofrer na pele o não reconhecimento do seu estatuto enquanto cidadãos de pleno direito no que respeita aos benefícios, por poucos que eles possam ser neste momento e que venham a ser cada vez menos, mas o não reconhecimento desses direitos. E, portanto, o próprio setor não... É claro que é um setor muito novo, é um setor que, no que diz respeito, por exemplo, às artes performativas, tem no máximo solidificado 25 anos, portanto é pouquíssimo tempo, mas de qualquer forma não houve uma capacidade de organização, de visão com horizonte que, no fundo, alertasse até as próprias finanças para o contributo que todos estes profissionais poderiam dar para uma balança financeira que está absolutamente periclitante. E, portanto, por parte das finanças, absoluto desconhecimento daquilo que são os potenciais económicos deste setor, a Secretaria de Estado aquilo que vai fazer é ter uma política de desertificação do setor cultural que, ao contrário daquilo que se acredita, não vai normalizar, não vai moralizar e não vai organizar de maneira nenhuma. Aquilo que vai fazer é destruir aquilo que paulatinamente se foi construindo ao longo dos últimos 20 anos e que, para mal ou para bem, é o único setor que temos como nosso, que temos como cultural. Eu gostava só de terminar reforçando dois aspectos. O primeiro, que convinha que ninguém se esquecesse, é que o tecido cultural português tem a sua âncora na produção independente. E que essa originalidade obriga, no entanto, à consciência de que é preciso mexer de uma maneira ativa e política no perfil das políticas nacionais para o setor. Ou seja, como é que nós vamos conseguir conciliar aquela que é a maior das conquistas do país em termos de construção de uma identidade, que é uma cena verdadeiramente independente, para o mal ou para o bem, de estéticas, de redes, de lógicas de programação, de falsas articulações e de estratégias forçadas de organização, num contexto que cada vez mais leva a políticas de inclusão, leva a políticas de agregação constante, a políticas de alargamento e a verdadeiras políticas de normalização, quando a grande força do setor cultural foi sempre, coisa que custa muito a falar, porque implica fazer escolhas, foi a sua dimensão por ser absolutamente independente, a sua dimensão de exclusão, ou seja, a arte não é para todos, dizer que a arte não é para todos, não é dizer que há uma arte de elite e dizer que há pessoas que podem aceder e outras que não, dizer que há uma arte que é para uns e uma arte que é para outros. Significa apenas e só que o princípio de cultura assenta num princípio de complementaridade, que o princípio de elite assenta, eu tinha conseguido fazer 25 minutos sem citar ninguém, mas assenta no princípio
de elite definido pelo Goethe, que é elites são aquelas que partilham o seu saber e não umas que ensinam às outras. E num contexto em que Portugal não se pode dizer que esteja a perder, que perdeu efetivamente o comboio da modernização cultural, que perdeu efetivamente o comboio da oportunidade da internacionalização e perdeu completamente a possibilidade de se impor numa altura em que existem hoje já países que, por força da sua história política, económica e social, são hoje alvo de atenção da Europa Central. E, portanto, fala, obviamente, dos países a leste, para onde a Europa está a caminhar, e que, portanto, pela sua história, inevitavelmente, há todo um trabalho de expiação que é necessário fazer, que, no fundo, compense o próprio comportamento que a Europa teve relativamente a esses países. Portugal teve uma oportunidade que a perdeu, viveu anos a acreditar que as pessoas viriam cá, viveu anos a achar que poderia ser sempre assim, e, perdendo esse comboio, o grande desafio vai ser, no fundo, como é que ele vai conseguir reformar-se, para utilizar a expressão absolutamente vazia de sentido, mas isso é porque ele não estudou semiótica e, portanto, não sabe o que é nem semiótica, nem semântica e, portanto, não sabe o que é. Portanto, quando o Primeiro-Ministro fala de refundação do próprio Estado, na ideia de refundação está um princípio de reorganização. Acontece que, para nós nos reorganizarmos, era preciso que nós tivéssemos estado organizados de alguma forma. E não estamos. E então eu volto ao princípio e ao título da comunicação, para terminar, que é, efetivamente, o Estado, através do seu braço armado, que é o Governo, não vai precisar da cultura, a não ser para uma flor na lapela, não a vai solicitar, a não ser para o cumprimento de uma política de Estado e de gosto e de exibição, e, portanto, a responsabilidade dessa refundação, que é uma refundação discursiva, económica, filosófica e social, é uma responsabilidade que cabe apenas e só aos artistas, e nós sabemos que no final de 2013 nem todos os artistas vão lá estar. E, portanto, aquilo que importa saber agora é como é que, na corrida desenfreada da evolução, na verdadeira aplicação do princípio darwinista, que é aquilo que vai acontecer desde que o orçamento foi aprovado, os artistas que ficarem, os agentes culturais que ficarem no final de 2013, serão aqueles que serão responsáveis, no fundo, por uma nova relação do Estado com a cultura, onde será o cidadão que estará no centro da ação política e cultural. E é só. Obrigado.